Graça e paz, amadas irmãs, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe, diretor pastoral do Ministério Vida Pura, e resolvi gravar uma série de aulas voltadas para esposas feridas cujos maridos estão envolvidos com pornografia, masturbação, prostituição, adultério, desejos homossexuais. O que motiva eu gravar mais uma vez conteúdo para esposas? Tem uma aula minha no YouTube com mais de 10 mil visualizações e mais de 150 comentários de mulheres desesperadas que não conseguiram, apesar de assistir a aula, enxergar que é possível a restauração dos problemas. Então, o desespero que vocês estão vivendo no casamento de vocês tem tornado vocês cegas e surdas para aquilo que de fato Deus quer fazer de restauração na vida de cada uma de vocês e dos seus maridos. Por isso eu resolvi sentar aqui e gravar o que eu estou chamando da série definitiva. Eu acho que eu não vou sentar mais para gravar uma série de aulas voltada para as esposas, porque aqui eu quero deixar todo o conteúdo para que vocês possam acompanhar aula por aula. A minha motivação foi essa, ver que vocês não estão enxergando a solução diante dos olhos de vocês. Então eu vou deixar clareza nas próximas aulas. Lembrando que o Vida Pura trabalha na restauração de vidas e famílias desde 2016 através do Programa de Renovação da Mente, e dentro do programa nós temos visto tantos testemunhos maravilhosos de restauração. Bom, primeira aula. O tema de hoje para você, esposa, é primeiro eu. Sim, o seu marido, ele tem um problema na área sexual que está destruindo o casamento de vocês. É verdade. Mas antes do seu marido ser alcançado, você precisa ser alcançada. Eu tenho visto centenas de esposas desesperadas por causa do problema sexual dos maridos, mas se esquecendo de um detalhe extremamente importante. Esse problema não é só do seu marido. Gênesis 2:24 diz: portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. A partir do momento que você casa com o seu marido, você se torna uma só carne com ele. E esse problema não é um problema único dele. Eu tenho visto mulheres chegando aqui no Vida Pura e falando, olha, o meu marido tem um problema e ele precisa de ajuda e ele precisa ser restaurado. É verdade que ele precisa de ajuda e ele precisa ser restaurado. Mas você, como esposa, também precisa de ajuda e também precisa ser restaurada. Porque você, como esposa, ainda é um ser humano. E um ser humano pecador. Que não tem, de fato, um relacionamento com Deus como deveria ter. Que não tem, de fato, um amor por Jesus como você, esposa, deveria ter. Nós, como seres humanos, pecadores, miseráveis, à luz do que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, aonde todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, significa que os pecados do seu marido não cobrem os seus pecados. Os pecados do seu marido não cobrem os seus pecados. Eu tenho visto, dentro do programa de renovação da mente do Ministério Vida Pura, mulheres, esposas, por causa do seu desespero, atrapalharem o processo de restauração dos seus maridos. Ao invés de estarem ali para contribuir com a restauração, para viver junto à restauração, atrapalhar o processo. Porque o desespero de vocês tem silenciado a voz do Espírito Santo que habita em vocês. E o desespero de vocês em ver um marido restaurado tem anulado a ideia de que vocês, como seres humanos, também têm pecados diante de Deus, e pecados esses que precisam ser tratados. E a primeira coisa que precisa ser tratada no seu coração, esposa, assim como no meu coração, é o amor por Jesus. O quanto de fato você ama Jesus, o quanto de fato você crê na salvação que há em Cristo Jesus. O quanto esse amor por Jesus não foi abalado por uma falsa crença de que Deus permitiu com que você casasse com o seu marido. Olha, porque eu orei por muitos anos para ter um casamento abençoado, e agora eu casei achando que era um príncipe encantado e descobri que ele era um sapo imoral. Tá, mas você teve todas as evidências do namoro. Ou se não teve, poderia ter tido todas as conversas possíveis. E se você não teve as evidências,
e teve as conversas e mesmo assim casou, e agora está terceirizando uma responsabilidade para Deus, por que Deus permitiu você entrar nessa relação? Por que Deus permitiu que você tivesse um marido imoral? Deixa eu te falar uma coisa, você e eu acho que 80% da população mundial está na mesma situação. Deus está trazendo tudo isso à luz, para que antes de mais nada, você como esposa possa desenvolver um relacionamento de verdade com esse Deus Criador de todas as coisas e com o seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Esposa, você se alegra com a alegria da salvação? O quanto o Espírito Santo é transbordante na sua vida, o quanto você ama de fato esse Jesus. Ou você já não consegue mais amar Jesus por causa dos pecados do seu marido. Mas não é o seu marido que vai te salvar. Não é o seu marido que é o redentor da sua alma. É o Cristo ressurreto dentre os mortos que morreu por você. E como também o apóstolo Paulo nos ensina na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, dentro dos versículos 6, 7 e 8, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E o fato do seu sofrimento, por causa do seu marido, pecador, não anula a necessidade de santificação do seu coração. Não anula a necessidade de você viver um processo de renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não anula. Então você como esposa, está olhando para o marido e erguendo esse marido num pedestal de ídolo. Porque quando você acha que a sua paz depende do seu marido, quando você acha que a sua felicidade depende de um casamento restaurado, você coloca no marido o lugar de Jesus. O Redentor é Cristo. A paz que excede todo entendimento vem de Jesus. A alegria que transborda no coração do cristão tem que ser a alegria da salvação que vem de Jesus. Você não depende do seu marido para viver a paz que excede todo entendimento e muito menos a alegria da salvação que vem de Cristo. Isso mostra que o seu marido foi colocado num pedestal de ídolo, aonde você vive a sua vida em busca desse ídolo, aonde você rastreia o celular dele, aonde você quer saber todos os passos dele, aonde você não descansa, porque você acha que o seu descanso depende do seu marido passar longe do prostíbulo, aonde você acha que o seu descanso depende do seu marido não estar acessando pornografia no banheiro, quando na verdade eu estou aqui para te dizer que o seu descanso depende da paz que excede todo entendimento, e essa paz está reservada em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia para comprar a minha vida e a sua vida. E ao invés de você ficar desesperada procurando a resolução do problema de vocês, quando na verdade vocês já encontraram, porque o Ministério Vida Pura é especialista nisso, e até hoje você não se deu conta, você precisa entender que o desespero da sua alma tem tirado você da presença, tem roubado de você a paz, que toda essa ansiedade que você vive é porque você alimenta essa ansiedade por ter tornado o seu marido num ídolo, e o seu casamento como redentor da sua vida, quando na verdade Jesus está te chamando para um relacionamento de intimidade hoje. Jesus quer um relacionamento de intimidade com você, esposa ferida, hoje, porque só Ele pode sarar essas feridas, só Ele pode trazer a paz que excede todo entendimento, só Ele pode trazer a alegria da salvação mesmo em meio a dias difíceis. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Pastor, como que eu vou me alegrar no Senhor se o meu marido é um adúltero? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Entrega para Deus. Pastor, mas eu já oro pelo meu marido há anos. E a paz não vem.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para vocês entregarem os seus pedidos a Deus e a paz virá. Pastor, mas a paz não está vindo. Não está por causa do versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Há uma condição. Você apresenta os seus pedidos a Deus em orações e súplicas, e a paz de Deus vai preencher o coração de vocês se o versículo 8 for verdadeiro na sua vida. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não adianta, irmãs, não adianta vocês orarem para Deus, consertar o ídolo de vocês que se tornou seu marido, e passar o dia rolando o dedo no Instagram, passar o dia consumindo lixo na internet. Não adianta gastar o tempo ouvindo fontes puras e ao mesmo tempo fontes imundas, porque o que mais tem na internet são fontes imundas de informação distorcida, informações demoníacas com roupagem de piedade. Não adianta passar um dia onde você ora para Deus para entregar os seus pedidos a Deus e depois, sei lá, gastar horas em série na Netflix, gastar horas em doramas, romantizando uma vida que não é a vida que Deus tem para você, não é a vida real, não é a vida do cristão. Irmã, o que eu estou querendo dizer? Vocês querem as bênçãos de Deus, mas se comportam como pagãs. Nunca vai dar certo, porque a sociedade virou as costas para Deus e nós já não amamos mais a Jesus e não valorizamos a salvação como deveríamos valorizar. Pelo amor de Deus, minhas irmãs, acordem, despertem do sono da alma. O tempo está próximo, Jesus virá buscar a sua igreja e muitos ficarão de fora por causa dos seus ídolos, por causa das suas vidas que não testificam, não frutificam a salvação. E se não testifica, não frutifica, talvez não sejamos salvos. Primeiro em vocês, irmãs. Primeiro em vocês. A mudança que vocês querem ver no marido de vocês é uma mudança espiritual. Primeiro em vocês. Se os seus maridos não quiserem, eles vão sozinhos para o inferno. Mas vocês serão redimidas por Cristo Jesus. Vivam, Filipenses 4, versículo 8, de tudo que é puro. E aí sim, através das orações de vocês, a paz de Deus visitará o coração de cada uma e um verdadeiro relacionamento com Jesus vai nascer. E quando esse relacionamento com Jesus nascer em você, você vai olhar para o seu casamento de uma outra maneira. Você vai ser uma irmã piedosa. Eu fecho lembrando de algo que virou meme, as irmãs do coque. Eu tenho certeza que se você tem um pouco mais de idade, você sabe quem é a irmã do coque. As irmãs do coque viraram meme. Eram aquelas irmãs que amarravam o cabelo, mas elas eram conhecidas como mulheres de oração, mulheres piedosas. E você, esposa, que quer tanto um marido restaurado, é vista por outras pessoas como mulheres piedosas? De que adianta um marido restaurado se você não for essa esposa piedosa? Que Deus abençoe a todas. Acompanhe essa série de aulas. Essa foi apenas a primeira.